Evangelho de João, capítulo 17, apenas o versículo 3, e a palavra do Senhor nos diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Palavras do Senhor. Aqui no capítulo 17 de João, Jesus está fazendo a sua oração ao Senhor. Jesus ora ao Pai, em favor dos seus próprios discípulos. Interessante que dos versículos 1 a mais ou menos até o verso 8, 7, Jesus está se incluindo na sua oração ao Pai, mas na verdade a preocupação maior, primeira, do Senhor, quando se dirige a Deus, ao Pai em oração, a sua preocupação principal é com seus discípulos. A sua preocupação principal é com todos aqueles e aquelas a quem o Pai lhe havia entregue, lhe havia confiado. E aí nas próprias palavras do Senhor, aqui no capítulo 17, João vai nos narrar isso de uma forma maravilhosa. É um capítulo muito bonito, uma oração linda da parte do Senhor, direcionada à pessoa de Deus, ao Pai, ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, ao único e verdadeiro, conforme nos ensina aqui o verso 3, nas próprias palavras do Filho, do Cristo. E se você tiver oportunidade, que você possa ler esse capítulo em casa, capítulo 17 do livro de João. E aqui no verso 3, como eu li, Jesus nos apresenta a vida eterna. E essa vida eterna nos é apresentada por meio do conhecimento de Deus. Só é possível alcançar a vida eterna quem conhece a Deus. E Jesus está nos ensinando esse princípio básico. E esse princípio básico está implícito aqui no verso 3 do capítulo 17 de João. Então Jesus nos ensina isso. E o detalhe é que a vida eterna é o resultado do conhecimento que um homem e uma mulher pode ter, ou possa vir a ter da pessoa de Deus. Agora, se a palavra de Deus me ensina que a vida eterna é alcançada pelo conhecimento do Pai, conhecimento do Filho, e aqueles que não conhecem a Deus, irão se salvar? Essa é a pergunta que o Senhor trouxe ao meu coração para reflexão nessa manhã. Se Jesus aqui no verso 3 do capítulo 17 de João, está falando que a vida eterna é princípio que vem por meio do conhecimento do Pai, e que automaticamente passa pelo conhecimento da pessoa dele, como se salvar, como herdar a vida eterna, se essa mesma pessoa ainda não conhece a Deus? Eu não vou responder, porque o Senhor mesmo está dando a resposta aqui na palavra. Então essa foi a reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração. E o interessante é que os judeus, naquele contexto, naquela época, não conheciam a Deus na sua intimidade, embora soubessem muito a respeito do Pai, mas eles não tinham intimidade com Deus. É o que retrata, muito mal comparando, mas cabe, é o que retrata a realidade de muitas igrejas nos dias de hoje, é o que retrata a triste realidade de muitas pessoas nos dias de hoje, que conhecem, assim como Jó, no determinado momento da sua vida, dando testemunho da transformação de Deus sobre a sua vida. A gente encontra isso lá no capítulo 42 de Jó, quando Jó vai dizer o seguinte, texto muito conhecido de todos nós, quando Jó fala: eu conheci a Deus apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Isso é prova do conhecimento. O conhecimento vem pela intimidade. E só herdará a salvação, só herdará a vida eterna quem buscar ser íntimo do Senhor através do princípio e da estrada do conhecimento. Não apenas da letra. E aí eu falava da triste realidade de muitas igrejas e pessoas nos dias de hoje. Não basta apenas o conhecimento da letra, porque muitos conhecem, mas não vivem.
E o interessante é que a palavra que nos prega, e é o Senhor Jesus que está dizendo, ao orar ao Pai, a interceder pelos seus, Jesus coloca isso de forma implícita, mas também explícita na sua oração a Deus, quando ele fala que para herdar a salvação, a vida eterna, é necessário conhecê-lo. Aí ele está falando dele mesmo, porque somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Paulo, ao escrever a sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, está lá no capítulo 2, verso 4. Paulo vai dizer de uma forma muito clara que Deus quer, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. O desejo do coração de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa verdade se chama Jesus. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Então, queridos, para herdar a vida eterna, para adentrar a presença do Senhor na Jerusalém celestial, que é promessa de Deus para todos nós, essa promessa está sobre todos, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida também. Não importa naquilo que você crê ou deixa de crer, essa promessa está sobre você. Porém, para viver essa promessa, para se viver essa promessa, é necessário conhecer o Filho. E aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Porque aqui nessa mesma passagem, nesse mesmo texto, Jesus vai dizer que eles são um. Então, se você conhece a Cristo, se você conhece a Deus, o seu conhecimento, na verdade, é único em Cristo. E ele deve estar em Cristo. Porque, repito, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai, a não ser pela pessoa de Jesus. Isso porque Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é a verdadeira vida eterna. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.